Opa, vamos entrando aí, pessoal. Vamos entrando aí. Vamos começar aqui. As pessoas estão me pedindo para fazer live no YouTube, mas eu vou para lá e ninguém vai, então tem que voltar, tá? O pessoal quer fazer perguntas um pouco maiores, mas aí eu vou para lá e não tem ninguém lá, então eu fico sozinho lá. Não, mentira, né? Teve uma galera que ficou lá comigo, tá? Mas é muito menos, tá? Então é difícil vocês fazerem perguntas, não engaja, tá? Então não tem gente para fazer as perguntas e respostas, que é o legal dessa live, tá? A gente falar de física e matemática. E não tá rolando fazer lá, viu? Então vocês estão pedindo para mim, mas não tá rolando, não tá acontecendo, tá? Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo bem? Então vamos lá. A gente gosta de falar de física e matemática nessa live aqui, responder perguntas. Eu gosto também de falar com vocês. Se tiver alguém querendo participar, ó, tem aí a Racacetari aqui, o Silvio Santos, quiser participar também, dá um oi aí que a gente já entra online para falar de física ou matemática. Mas vamos entrando aqui que o pessoal tá... Se puder também deixar um like, tá? Pro TikTok começar a compartilhar a live, tá? E aproveitando, se inscreva no canal do YouTube lá para fazer lives melhores lá. Vocês podem fazer perguntas maiores para mim. Tá? O pessoal tá fazendo boas perguntas de física lá em matemática. Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar. Quem ainda não se inscreveu, tá? Pro evento, próximo evento em São Paulo, de computação quântica, vai no meu site, faça a inscrição, tá? econofísico.com.br, www.econofísico.com.br. Faça a sua inscrição pro evento, que vai ser gratuito, tá? Ele aconteceu primeiro em Campinas, tá? Mas não está definida a data ainda de quando vai ser o de São Paulo, mas provavelmente no fim do mês, desse mês, a gente já vai estar fazendo o evento, tá? Queria falar com alguém ao vivo. Lu, quer conversar comigo? Eu tô vendo que você consegue aqui. Queria pôr alguém para falar de física aqui comigo. O YouTube não engaja, não divulga, e quando se tem algum retorno, ele simplesmente atrapalha. Ed, eu tô tendo problema, porque foi o que todo mundo aqui falou pra mim. Meu, vai pro YouTube, vamos pro YouTube, é melhor pra fazer perguntas. E é mesmo que vocês podem fazer perguntas enormes lá. Mas quando eu ponho a live lá, não vem, cara. Teve 10 pessoas que apareceram agora, porque eu arrastei daqui do TikTok, tá? O bom lá é que a live fica gravada, vocês podem assistir alguma coisa que eu tenha falado, se vocês quiserem saber no detalhe, tá? Mas não engaja. Isso aqui também demora um pouco, né? Você tava na live lá, Ed? No YouTube? Eu fiz duas, né? Tá gravada, a de ontem e a de hoje. Não sei por que não compartilha. Fala, Queiroz, tudo bom? Queiroz e Caxias. Ah, beleza, valeu, Ed. Boa noite, tudo bom, cara? Seja bem-vindo. Você tá falando da onde, meu? Queria falar com alguém ao vivo aqui no comecinho. Será que alguém quer conversar? Que eu chamo aqui pra live? Alguém tá afim de bater papo, hein? Enquanto o TikTok tá compartilhando ela. Brasília, muito bom. Tá frio aí, cara? O interior de São Paulo tá gelado, cara. São Paulo tá friozão esses dias aqui, viu? Rolando boas festas juninas, tá? Também. O bom do interior de São Paulo é que, assim, o São Paulo... Eu morei em São Paulo muitos anos, eu sou de São Paulo, né? Mas, por exemplo, tem umas coisas no interior muito boas. As festas juninas são excelentes. E você consegue ir numa festa junina aqui. Não é igual São Paulo, que não dá pra parar o carro. Tá? Não dá pra chegar a 10 quadras do lugar, que
tá lotado, você não consegue parar o carro, tudo é complicado. Então, são coisas interessantes, tá? Festa do milho, putz, no interior de São Paulo bomba, cara. E é maravilhoso, cara. Eu sou fascinado por pamonha, curau. Cara, o Bitcoin, né? Eu ganhei um livro essa semana de um inscrito aqui do canal, o Thales. Na verdade, ele é Eita, peraí. Ele é do Instagram. Coloquei o pé aqui no negócio, derrubei. E aí ele... eu estudei em Sorocaba, viu? A minha vida inteira ali eu fui sorocabano, cara. Estudei na minha infância inteira em Sorocaba. Morei, meus pais também são daí, cara. Adoro Sorocaba, hein? Não fale mal de Sorocaba, tá? É uma das cidades mais bonitas do interior de São Paulo, tá? Meu coração tá nessa cidade. Eu cresci em São Paulo, nasci em São Paulo, cresci em Sorocaba e depois fui para Campinas. Então, cara, aí eu ganhei um livro de um cara aqui do canal e eu vou ler um pouco mais sobre as moedas. A priori eu acho tudo muito estranho, cara, tá? Mas veja, talvez eu seja um baita de um ignorante, tá? Mas no primeiro momento, eu acho que a coisa parece muito mais com um puta de um sistema de pirâmide, cara, tá? Mas veja só, eu aceito que eu seja um ignorante no assunto, tá? Nunca comprei Bitcoin e nunca vou comprar, tá? Nunca comprei. Talvez eu compre um dia, tá? Mas eu vou ler esse livro que o Thales me deu, um livro bem legal. Deixa eu ver se tá aqui. Não tá. Tá em outro lugar. Então eu vou estudar um pouquinho mais e daí eu te dou uma resposta melhor, tá? A maior evento de festas juninas do Brasil está em Patos, da Paraíba. Já me falaram que essas festas juninas são espetaculares. Professor, qual o conteúdo de matéria preciso para entender a equação de Euler-Lagrange? Você está falando você está falando da física escalar, né? Da mecânica escalar, princípio da minimação. Acho que é isso, né? Por que as três Lady Newton têm a versão fraca e forte? Tá. Então vamos lá, primeiro de tudo. Para você aprender a mecânica de Lagrange, a primeira coisa que você tem que saber é a física newtoniana, tá? Sem a física newtoniana, quer dizer, você nem precisa. Você tem que saber a física newtoniana, não tem como, tá? Então, quais conteúdos? Então vamos lá. Se você souber a física newtoniana, você já mata a pau, tá? Então, cara, tem que saber de forças, tem que saber de potenciais, de momento, energia cinética, representações vetoriais e no geralzão, física em geral, física de partículas, física de sistema de partículas, tá? Se tiver sistema de partículas, você consegue entrar em Euler-Lagrange. Tem livros muito bons para isso. Tem um livro brasileiro do professor, o Nivaldo Lemos. Nivaldo Lemos é um físico brasileiro, é isso mesmo? Ele tem um livro de mecânica analítica. Se você não quiser comprar o livro, ele tem as versões preliminares em PDF, são muito bons, tá? O Goldstein é um livro que eu gosto também muito, porque ele trata de um assunto que poucos livros tratam, que é o princípio... Na verdade não é um princípio. Ele chama de princípio de D'Alembert, mas não é princípio de D'Alembert. Não é um princípio aquilo, tá? Mas vamos chamar de princípio de D'Alembert. Ele fala do princípio de D'Alembert que sustenta, tá, todo o mecanismo da mecânica lagrangiana. Então, se você souber bem a física newtoniana, você já pode ir embora. As leis de Newton têm a versão fraca e forte. Na verdade, você pode apresentar as três leis de Newton de várias formas, tá? Porque é o seguinte, no magnetismo, no eletromagnetismo, quando você pega as cargas, tá? Nem sempre elas respeitam... Você tem forças em direções contrárias, mas elas não precisam estar na mesma direção. Tipo, não tem que estar colinear. Tá? Tem situações que você tem forças que elas são iguais, em sentidos contrários, mas elas não estão na mesma linha. Mas isso, porque você não está vendo a história completa. Se você colocar
toda a história completa, colocar os campos no eletromagnetismo, aí você consegue fazer esse negócio se equilibrar. Porque os campos elétricos e magnéticos transportam momento, transportam momento angular, tá? Então, quando você vê numa visão um pouco mais completa, elas se encaixam, tá? Mas tem situações, essa é uma delas, tá? Que você só vai ter a representação da terceira lei na forma fraca. Bitica caiu, comprou, subiu, parou. Você vai mudar de ideia lendo. Então, cara, eu preciso ler. Eu preciso ler. Eu preciso ler. Eu nunca me interessei, tá? Sempre me pareceu um negócio. Porque assim, o que acontece, né? Quando tem muito idiota falando de um assunto, eu fujo desse assunto. E o Bitcoin teve muito idiota falando. Não tô falando que quem fala de Bitcoin é idiota, não é isso. É que tem muito. Tipo day trade, sabe? Quando muita galera tá fazendo isso, eu evito o assunto, tá? Mas como eu recebi de um seguidor muito inteligente, um livro que ele escreveu sobre criptomoedas, foi o Thales Pupo, um cara muito bom, eu vou ler, tá? E aí eu vou ter uma opinião boa. Teve um investidor uma vez nos Estados Unidos, é verdadeira essa história, quer dizer, contam, né? Não sei também se é verdadeira. Em 1929, quando teve o crash, esse cara, ele era um cara ricaço, ricaço, tá? E ele não perdeu dinheiro na bolsa, tá? Ele liquidou as posições dele pouco antes do crash na bolsa. E aí depois todo mundo se quebrando, se suicidando, e tal. E aí perguntaram: por que você tirou seu dinheiro? Como é que você não foi afetado? Ele falou: "Ah, é porque um dia eu fui fazer o meu sapato no engraxate, o engraxate começou a dar dica para mim de investimento. Quando o engraxate começa a dar dica de investimento, significa que está na hora de sair, tá? Porque aquilo ali já virou uma bolha, tá? Então, aquele dia lá para mim foi uma gota d'água. Eu falei, não, tá errado, tem coisa errada, tá? Então, eu meio que olho pro Bitcoin e eu vejo isso. Buonanotte, amico. Buonanotte, aquilo. Como stai? Comprei 21 de dezembro de 2022 quando despencou. Gastei menos de 2 milhões. Muito bom. Hoje em dia valem 3 milhões. Então você ganhou uma grana, cara. Parabéns. Arthur Alexandre, boa noite. E o blockchain que está na base da criptomoedas é bom para nós? Cara, novamente, né? Esses assuntos de cripto eu evitei muito, tá? Eu vou ler agora um livro que o seguidor me mandou, porque, assim, cara, eu evitei muito, tá? Então, moro no Brasil, sim, ou day trade, ou interrogação de ponta cabeça pro outro lado. Moro, sim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Vamos fazer uma enquete. Como é que faz aqui? Quero saber aqui quem investe em Bitcoin. Quem investe? Vamos ver. Entenda, como é que eu consigo? Perguntas e respostas rápidas. Então vamos lá. Ai, caramba. Não. Quero fazer uma enquete. Vamos ver se eu consigo. Enquete. Enquete. Pergunta. Investe em cripto? Vamos botar aqui, vamos fazer uma pesquisa. Vamos ver como é que anda aqui o time aqui da live. Sim, não? Vamos ver. Sim e não. Vou soltar, hein? Vamos ver como é que tá o time aqui. Vamos lá, joguei. Foi? Você precisa remover a taxa. Como é que é? Vai, Katsu. Pergunta fixada? Não fixei pergunta nenhuma. Que bosta aqui, cara. Tá bom, vai.
Quem investe aí em cripto responde aí, vai sim. Vamos lá. Poderia explicar um pouco sobre a teoria do gato de Schrödinger? O gato de Schrödinger ele não é uma teoria. O gato de Schrödinger ele é uma piada, tá? Que o Schrödinger fez para mostrar quanto era ridícula a interpretação, tá? Da mecânica quântica que existia na época. E ele montou um experimento que não tinha cabimento, tá? E ele estava certo que não existia, que não tinha cabimento o resultado final do experimento, mas ele estava errado, a interpretação estava certa, estava faltando uma coisinha a mais, tá? Para explicar o experimento. Essa coisinha foi na década de 80 que o pessoal começou a entender um pouquinho melhor isso, que chama decoerência, tá? Então, você já viu 1000 vídeos do gato de Schrödinger, e todos eles que eu vi, até hoje, todos, 100% estão errados. 100% dos vídeos que eu vi até hoje estão errados, tá? Eles falam que o experimento é isso, é o gato... Não, isso foi um deboche. Isso foi um deboche, cara, do Schrödinger. Fala, meu, olha que absurda a interpretação que vocês estão dando, o gato fica vivo e morto nessa interpretação, tá? E esse problema ficou em aberto por 50 anos, tá? Só na década de 80, final de 80, 90, que conseguiram entender, compreender a ideia de decoerência quântica, tá? Que a coerência quântica, que é a entidade responsável por criar interferências na mecânica quântica, ela vaza para o meio externo, tá? Quando ela vaza para o meio externo, se você perde a coerência, você perde a sua capacidade de interferir, tá? E se você não interfere, cara, você vai perder essa sua capacidade de estar em sobreposição, tá? Então é isso que acontece com o experimento de Schrödinger. Professor, você poderia me explicar como que partículas podem ser ondas e partículas? Por que um tem ponto fixo? Olha, Arthur, é o seguinte, não posso, tá? Não posso e te digo mais, ninguém pode, tá? A grande verdade é que as partículas, elas não são nem pontos nem ondas, não são. Elas não são nada que a gente consiga compreender direito no mundo macroscópico. A gente tem aproximações do que isso pode ser, que já datam já do século XIX, tá? Dos trabalhos do grande matemático Hamilton e Jacobi, tá? Que eles já tinham associado uma onda a uma partícula. Nós temos alguns experimentos que você vê um caráter que lembra uma partícula, então ok. Quando lembra uma partícula é basicamente quando tem uma energia E igual a mv ao quadrado, tá? Sobre 2. A energia cinética dá para escrever dessa forma, então lembra uma partícula. Também tem experimentos que elas lembram uma onda, tá? Mas não tem uma regra, não tem uma regra. Tem horas que o próton tem que ser tratado, que o nêutron tem que ser tratado como uma onda, e tem horas que ele tem um comportamento de onda e partícula ao mesmo tempo, tá? Dependendo onde ele está colidindo. Então é uma coisa que a gente não sabe o que é. Não dá para falar se é um, se é outro. Como é que é? Ninguém sabe, tá? A gente tem uma equação que descreve isso. Ela não é uma equação de onda, tá? Ela é uma equação híbrida. É como se fosse uma equação de onda e de difusão ao mesmo tempo. É uma equação que não dá nem para classificar o que ela é, a equação de Schrödinger, tá? O que se consegue classificar é o quadrado dela. O quadrado dela é uma equação de fluxo. Tá? A gente chama de equação de continuidade. Tá? Uma coisa que diz o seguinte: se tem alguma coisa saindo desse volume aqui, então está variando no tempo e passando pela superfície. É o que diz a equação de Schrödinger numa visão um pouquinho melhor, que é a equação da continuidade. Então não tem, o que acontece? A gente sempre quando tenta entender alguma coisa, a gente tenta pegar essa coisa e trazer para o mundo, tá? Com a nossa visão clássica. Na nossa visão clássica, não tem nada que a gente consiga falar, não, realmente parece isso aqui, não. O que a gente pode falar é que às vezes parece onda, às vezes parece partícula, mas não é nada. É uma função, tá? Que fica oscilando, complexa, tá? A amplitude da função de onda é uma coisa complexa, ela está no complexo, tá? Então ela tem um I, tá? É uma exponencial complexa. Então, mesmo que a partícula esteja parada, essa exponencial está oscilando no tempo. É uma coisa muito louca, então não dá para explicar o que é. Tá? Realmente, e veja só, não estou falando que não dá porque eu não consigo. Eu estou falando que não dá porque é isso que você lê
Quando você vai ler Richard Feynman, por exemplo, tá? O livro 3 de mecânica quântica dele está online, né? Feynman Lectures. Ele fala, esqueça, tá? Você não tente colocar significado clássico nessas coisas. Então, o que é uma partícula? Ninguém sabe. A gente sabe como ela interage, tá? A gente sabe como ela evolui no tempo, tá? Mas o que é, qual é a cara, não dá. O curso de análise e desenvolvimento de sistemas é muito pesado em matemática? Olha, o de análise é desenvolvimento de sistemas, eu não sei, eu não tive essa matéria. Isso é coisa da matemática aplicada, talvez. Sobre o duomo de Norton, o que significa determinismo? As leis de Newton são determinísticas? Deterministas ou determinísticas? Tá dando mesmo. O domo de Norton é uma superfície, procura na internet, ele é um domo assim. Se você colocar uma partícula em cima dele, ela pode cair arbitrariamente e num tempo arbitrário pode subir para o ponto arbitrariamente. Tá? E ela é regida pelas leis de Newton. Tá? Então, é isso o domo de Norton. As leis de Newton são determinísticas? Não. As imperfeições do mundo tornam elas determinísticas num intervalo de tempo bem curto. Tá? Então, é isso que quer dizer. Elas não são determinísticas por construção, elas se tornam, mas em intervalos de tempo muito curtos e experimentos muito idealizados. Tá? No mundo real, você sempre consegue, se você me falar a precisão do seu experimento, eu sempre consigo associar um tempo a partir do qual, a partir desse tempo, o seu experimento vai ficar completamente caótico. Tá? Tudo flui em direção a você perder qualquer chance de determinismo, tá? Na física. O determinismo ele funciona por um tempo muito curto, muito curto. Tá? O tempo dele vai com o logaritmo da precisão do seu instrumento. Quem quer ver um negócio... Olha, eu sou físico e matemático, tá? Trabalhei no mercado financeiro. Não dou dicas de investimento para ninguém, não é meu papel. Mas quem quiser fazer um teste sensacional num software que eu tenho disponível, gratuito, que eu fiz, tá? De computação quântica, tá? Utiliza computadores quânticos da IBM. Você pode ir no meu site www.econofisco.com.br, procura lá otimização de portfólio, clica lá, bota um valor para investir, ele vai te dar um relatório calculado em computadores quânticos, tá? Otimizado, é bem legal. Como ser interdisciplinar com relação a assuntos de ciências da natureza? Eu acho que se você for um cara curioso, grandes chances de você ser uma pessoa interdisciplinar, tá? Agora, o mais gostoso não é você ser um cara que tem todo o conhecimento, tá? Mas é ser um cara que o seu conhecimento ele aplica em vários lugares da natureza. Então isso é uma coisa bonita. Então, se você aprende física quântica, que legal utilizar a física quântica para entender como funciona a fotossíntese. Existe função de onda para o núcleo atômico, por exemplo, para descrever o deutério? Sim, sim. Preciso da função de onda dos núcleos e dos elétrons? Sim, precisa, sim. Para descrever, você precisa. Eu daria o superpoder a Cristo porque saberia melhor do que eu para usar. Usar o quê? Você tem como falar sobre neutrinos? E sua velocidade é superior à da luz? Não. A velocidade deles não é superior à da luz, tá? Bem próxima da luz, porque provavelmente ele tem um pouquinho de massa. Neutrinos são partículas, tá? Que surgem de reações nucleares, tá? Eles foram encontrados justamente para manter um equilíbrio e uma confiança extrema que nós temos na conservação do momento, tá? Então você viu uma reação nuclear que emitia um negócio por um lado, mas o átomo que restava não andava, então ele tinha que emitir alguma coisa para o outro lado.
essa outra coisa tinha que ter uma propriedade lá. E, e aí deduziram que existiria alguma coisa chamada neutrino, tá? Então ele é uma partícula que ele não reage com quase nada, tá? Ele é super difícil detectar ele, tá? A gente sabe que ele existe, tá? Ele é importante, tem vários atravessando você agora nesse exato minuto, mas ele é muito difícil de você detectar. Vocês estão falando de superpoder aqui, eu não estou entendendo nada. Manipulação do espaço, que doideira, velho. Tá muito louco isso aqui hoje, cara. Alguém quer entrar na live online aí? Alguém quer falar? Tem várias pessoas aqui que poderiam conversar comigo. Professor, você é ótimo. Obrigado. Sua live tem potencial. Se te ajuda, pede para curtir a live. Apenas teclar na tela da tua live sobe. Ah, então quem puder, ó, clica aqui, ó. Tô clicando, ó. Tá Ah, eu não sabia disso, cara. Então se eu ficar clicando aqui, minha tela vai subir? Tá bom, quem puder aí, clica aí na tela para subir a live. Quando entra na tela, você pergunta, qual super... Ah, quando... Ah, minha live tá com essa porra dessa pergunta aí. Como é que eu vou tirar isso aqui, cara? Não, não quero essa pergunta. Pronto, será que saiu? Não sabia, não. Se a informação não é tão útil quanto a luz, por que não considera o pensamento como mais veloz? Não entendi, querido. Como assim a informação não é tão útil? Dá para relacionar física quântica com fotossíntese? Com certeza, tá? A fotossíntese é uma reação que acontece capturando luz solar, tá? Pegando a energia do fóton, mandando um elétron para cá, um elétron para lá, transformando água, gás carbônico, em glicose, 12 de água mais 6 de CO2, energia, vira glicose, tá? Mais água e oxigênio, tá? Então tudo isso é uma aplicação da mecânica quântica em botânica, tá? Então é uma coisa. Saiu esse questionário bobo aí, né? Vamos ver que perguntas tem aqui, vai. Cara, só pergunta idiota, hein? Como começar a estudar física do zero? Cara, tem um livro muito bom que eu acho que todo mundo deveria ler, que se interessa por física, que ele tá online, tá? Que são as lições de Feynman. O Richard Feynman foi tipo Einstein, tá? Só que ele é um pouco mais novo. Já faleceu, tá? Que são as lições de Feynman, Feynman Lectures, tá? O livro 1, ele inclusive tem em português, se você procurar na internet, traduzido, tá? Mas se você pegar na internet tem no Caltech tem uma página, tá, com os 3 livros dele, o 1, 2 e o 3, e se você quiser você pode colocar para traduzir, né? Você coloca um plugin no seu navegador e você traduz se você não conseguir ler em inglês, tá? Então eu acho que o livro do Feynman é sensacional. Eu vou falar pro resto da minha vida. Então, para todo mundo que me perguntar, eu falo, vá ler lições de física do Feynman. É gratuito, tá na internet. Você também pode fazer o download se você quiser na sua casa. Então, sussa, meu. É possível criar um buraco negro artificial feito por humanos? A priori, sim. Um buraco negro bem pequenininho, mas é possível, sim. Um acelerador de partícula, mas bem pequenininho que não vai causar medo em ninguém. Tirando a física e a matemática, prefere a área da química ou a biologia? Olha, eu acho a química muito difícil, cara. Muito difícil.
Se eu fosse estudar alguma coisa, eu acho que eu iria para biologia, cara, com o conhecimento que eu tenho hoje, tá? Porque a química é muito complicado, cara. E é muito linda a química, mas eu também, pô, eu já vi tanto número, elétron, sabe, onda na minha vida, que se eu fosse mexer com alguma coisa, eu ia preferir mexer com alguma coisa viva, sabe? Estudar alguma coisa que se mexe, eu consigo ver. Eu gosto muito do abstrato, tá? Eu gosto muito da matemática, porque quando eu estou estudando matemática, a matemática não fede, não faz barulho, não incomoda, não ocupa espaço, tudo tá aqui, ó. Tá tudo aqui, tudo que eu tenho tá aqui. Tá? Não preciso de nada, nada. Eu tenho umas pilhas de livro atrás de mim, uma biblioteca enorme, só que na priori eu não preciso mais deles, tá? Tudo que eu tenho eu carrego na minha cabeça. Então, assim, imagina o nível de satisfação que você tem na vida quando você pensa que você carrega tudo que você precisa, tá? Tudo, é muito bom isso. Eu não preciso carregar nada para fazer física nem matemática. Se eu tô quieto, parado, esperando minha esposa fazer alguma coisa, precisar comprar trocar um sapato que ela comprou, eu posso ficar num café, geralmente é o que eu faço, e se eu não tiver nada para ler, geralmente eu tenho, tá? Eu ando sempre eu tenho no meu carro, que eu chamo de livro de emergência, ou livros de emergência. São os livros que eu utilizo quando eu tenho que esperar meia hora ou 40 minutos alguém fazer alguma coisa. Então, se eu não tiver nada, eu vou ficar quieto, eu vou estar fazendo cálculo, eu vou estar pensando em física, eu vou estar fazendo alguma coisa muito cabulosíssima na minha cabeça. Então é muito bom. Mas chega uma hora que, se eu for para aprender alguma coisa nova, eu quero aprender alguma coisa que eu posso tocar, tá? Então, talvez acho que eu fosse para biologia. Ondas de Wi-Fi poderiam influenciar em nossos pensamentos através de paredes e nós? Cara, elas vão interferir com você, elas vão atravessar você, né? Eu acho que elas podem fazer algum tipo de interferência, mas faz sentido, porque é uma onda eletromagnética, ela tem poder de penetração, tá? Acho que tem no cálcio do nosso cérebro, ela consegue penetrar um pouco, ela consegue atravessar a parede, né, cara? Que tem cálcio também no cimento, acho, né? Então eu acho que ela tem totais condições de atravessar a nossa cabeça, sem problema nenhum. Mas eu não sei se elas têm energia suficiente para mudar alguma coisa, tá? Para atrapalhar os nossos pensamentos. Nossas reações químicas são muito fortes, cara. São reações aí que vão acontecer, sei lá, em alguns mili-electronvolts, tá? Então as energias que vão te passar pela cabeça não são tão fortes para atrapalhar a conexão dos seus neurônios. Nós estamos falando, a gente deve estar falando, quando a gente está falando em pensamento, eu vou dar um chute. Alguma coisa entre, sei lá, vamos dizer assim, 10 a 100 módulo, alguma coisa até 50 eletronvolts as reações químicas no cérebro, tá? Cada reação. Um Wi-Fi não tem essa energia, tá? Então não tem como atrapalhar, não tem como fazer. O neurônio ia ligar aqui, mas eu liguei o Wi-Fi, ele ligou aqui e agora eu estou imitando o de Leira. Não faz sentido. A alienígena aí falando que fez agronomia e a fotossíntese é mal explicada na faculdade. Eu sei porque é mal explicado, porque é um fenômeno quântico, o negócio é difícil, não é coisa mais para física, tá? Os químicos fizeram um excelente trabalho de conseguir mapear que existe uma transformação de água a gás carbônico, energia em glicose, mais oxigênio e também mais água, acho que no final. Porém, os mecanismos do negócio ali é física quântica, tá? E é dificílimo, ainda se debate esse assunto na academia, tá? O motor de dobra é ficção ou matematicamente possível? Matematicamente possível ele é sim, tá? Por enquanto é ficção. O espaço aumenta quando a velocidade aumenta para que a velocidade nunca ultrapasse a da luz? Não. Pelo contrário, num referencial que está parado, ele vai ver que o seu espaço contraiu e o seu tempo dilatou.
tá? Mas esse não é um assunto que dá para eu trazer aqui, cara. Realmente tem que entrar na... Você tem que entrar na... Os motivos de você não conseguir passar a velocidade da luz, eles são totalmente cinemáticos, tá? Nisso você tá certo. Não tem nada a ver que a massa aumenta e vai para o infinito. Isso é besteira, tá? Eles são totalmente cinemáticos. Eles estão relacionados à dilatação temporal e espacial que o referencial em movimento experimenta, tá? É por isso, mas se você quiser uma explicação sobre isso, se você tiver condições de ler, procura um artigo chamado Conceito de Massa, da Sociedade Brasileira de Física. Embora o artigo é sobre massa, ele explica a relatividade disso. Tá? Por que eu nunca vou ver alguém ultrapassando a velocidade da luz? Tá? Porque no meu referencial o tempo dele está se dilatando. Tá? Então uma força que seria aplicada naquele referencial para fazer esse cara acelerar 1 metro por segundo, o meu referencial, quando ele está se aproximando da velocidade da luz, essa força fica infinita. Quer dizer, o tempo que essa força tem que ser aplicada, o tempo vai para o infinito. Tá? E não é porque a massa dele está indo para o infinito, é porque o tempo está se dilatando. Tá? Porque quem está avançando com relação a um referencial. Tá? Eu estou nesse referencial que está se movendo a velocidade próxima da luz. Tá? Mas eu estou me movendo com relação a quê? Aí eu tenho que olhar para um outro referencial. Falar, tá, com relação àquele cara ali, a minha velocidade é medida com relação a ele. Tá? Nossa, tem uma lua maravilhosa agora. Agora que eu vi. Ela está no horizonte vermelhona e gigante. O que estuda biofísica? A Unicamp tinha curso de biofísica, acho que não tem mais, cara. Tem uma amiga que se formou a crise em biofísica. Cara, exatamente isso. É o estudo, a aplicação da física em biologia. Tá? Agora, exatamente o que entrava lá, acho que entrava neurônio, devia estudar fotossíntese. Eu não sei o que um biofísico estudava. Eu nunca perguntei, olha que besteira, eu nunca perguntei isso pra minha amiga, cara, o que ela estudava. Por que a velocidade distorce o espaço-tempo? Não é assim que ela distorce o espaço-tempo, tá? Referenciais em movimento, eles vão ter... Tá, o espaço... É que existe... Tá, sua frase não está errada. Sua frase não está errada. Tá? A gente pode dizer isso de uma outra forma, mas ela não está totalmente errada. Porque é o seguinte... É super difícil explicar isso, cara. Tá? Ainda mais aqui no TikTok. Sem recurso, sem tempo e sem saber o quanto você sabe para eu poder chegar nisso. Tá? Mas o ponto é que Galileu acreditava, tá, numa ideia que a gente aprende na escola, de que existe uma velocidade relativa, que se eu tiver num carro a 100 km e der um tiro com um rifle e a bala do rifle for a 1000 km, então com relação a quem está parado na estrada vai ver a bala somando as velocidades, né? 1000 km por hora mais 100 km por hora vai dar 1100. Essas ideias, todas elas estão presas em alguns conceitos que estão errados. Tá? Quais são esses conceitos? O conceito de que o tempo ele funciona da mesma forma para todos os referenciais. O conceito de que simultaneidade é uma coisa que todo mundo concorda. Tá? Essas coisas não são verdadeiras. Tá? E acontece o seguinte, quando a gente leva em consideração essas novas concepções e que simultaneidade não precisa ser não todos os referenciais vão concordar com simultaneidade. O que é simultaneidade? Por exemplo, acender 2 lâmpadas ao mesmo tempo. Isso aqui foi simultâneo. No meu referencial. Pode ter um referencial que não vai concordar, vai falar que essa aqui acendeu antes dessa. E vai ter outro que vai falar que essa aqui acendeu antes dessa. O mundo é assim. O tic-tac do meu relógio não concorda com o tic-tac do relógio em movimento. Tá? Tudo isso Einstein deduziu, tá? Utilizando 2 postulados, que as leis físicas são as mesmas em todos os referenciais e que a velocidade da luz é constante em todos os referenciais inerciais. Então, por que a velocidade distorce o espaço-tempo? Porque isso é uma decorrência desses 2 postulados. Tá? Se você pega os postulados, você demonstra isso. Mas dá para ir mais a fundo nisso. Tá? Porque essa ideia do Einstein dá para você melhorar ela. Tá? Porque no fundo, o que está acontecendo é o seguinte.
meio que só, se você pegar o princípio de Galileu, tá? Dizendo que o universo, o meu referencial ele é homogêneo, tá? Se eu fizer um experimento aqui, der um passo para o lado, o experimento é igual. E ele é isotrópico. Se eu inverter o referencial, tá? Eu vou ter a mesma descrição que eu teria. Se eu fizer essas duas coisas e admitir que o tempo não precisa ser igual em todos os referenciais, eu vou concluir que o universo tem uma velocidade limite. E essa velocidade limite é a velocidade da causalidade, tá? Que por acaso é a velocidade da luz. Então, no fundo, por que a velocidade distorce o espaço-tempo? Isso é uma conclusão, tá? Que você chega quando você coloca os seus postulados. Einstein colocou dois postulados. Quais são os dois postulados? A velocidade da luz é constante em todos os referenciais, as leis físicas são as mesmas. Galileu poderia chegar nas mesmas contas se ele tivesse dois postulados. O tempo, ele corre de maneira diferente, não precisa correr de maneira igual em todos os referenciais, e o universo é isotrópico e homogêneo. Se você chegar com esses dois postulados, por exemplo, os do Galileu, você consegue mostrar que o universo tem uma velocidade limite e que as leis corretas de avaliação do espaço-tempo devem levar em consideração o fato de que a velocidade distorce o espaço, tá? Não existe uma conclusão que você pode fazer a priori sem você levar em consideração esses dois postulados. É o melhor que eu posso fazer agora. Olá, professor. A Universidade de Ohio realizou a primeira imagem de um único átomo através de raio-x. Identificar as propriedades químicas de um átomo isolado pode trazer grandes avanços em quais áreas? Cara, a física do estado sólido, tá? Que é o que se refere a isso, tá? É você fazer aplicações da mecânica quântica, tá? Basicamente, a grosso modo. Isso corresponde, basicamente, a 30% das publicações em física atualmente, e estima-se que 25% do PIB americano esteja relacionado a aplicações da física no estado sólido. Tá? Então, é difícil eu poder dizer para você o que dá para fazer quando a gente consegue ter esse tipo de tecnologia, tá? Mas veja, há 40 anos atrás, a gente não tinha HD no estado sólido, tá? Hoje nós temos, tá? Então, nós estamos indo para a computação quântica, cara. Isso porque nós esgotamos a nossa tecnologia de transistor. O transistor mais eficiente, o menor que eu vi foi da IBM de 2021. Ele tinha ele tinha 2 nanômetros, tá? Um transistor de 2 nanômetros permite que você tenha um circuito, né? Um processador extremamente eficiente para você usar no seu computador, tá? Então, eu não consigo dizer o que dá para fazer quando você tem esse tipo de tecnologia em raio-x, mas eu te digo que tudo que a gente tem hoje, tá, saiu disso, tá? Então, as coisas sempre evoluem muito. Eu não tenho vídeos de fotossíntese, tá? Professor, a velocidade da luz não se soma à velocidade da sua fonte mesmo em movimento. Postulado. Por quê? Postulado é postulado, tá? Postulado significa acredite, tá? Se você, ele está pedindo, está postulando, está pedindo, ó, aceite que a velocidade da luz ela não se soma. Se você aceitar isso, eu explico tudo o que está acontecendo e vocês não entenderam até agora. Isso é um postulado. Mas, na visão de Galileu, poderia ser uma conclusão. Para Galileu, se você admitisse que o universo é isotrópico e homogêneo, tá? Você poderia concluir que o universo sempre tem uma velocidade limite e, por acaso, é a velocidade da causalidade. Tá? E a causalidade também é a velocidade da luz, é a mesma. Tá? Então, troca os postulados, em vez de usar os postulados de Einstein, usa os postulados de Galileu e você conclui que o universo, para ele ter causalidade, tá? E valer o princípio de Galileu,
então ele precisa ter uma velocidade limite. Isso é matemática, tá? Se quiser eu deixo referência de artigo para vocês. O maior mistério da física contemporânea é duro eu falar pela física, né? Mas eu diria que o santo graal da física hoje, isso que todo mundo fala, é a teoria da gravitação quântica, é conseguir unificar essas duas teorias, se é que elas são unificáveis. Para um fóton, o tempo não passa. Como seria ele ver o início e o fim do universo? Não, na física de Einstein, tá? Não existe um referencial no fóton. Não tem como pôr um referencial no fóton. Então não faz sentido falar em tempo. Eu já vi muitos vídeos falando isso. O tempo não passa pro fóton. Isso é de uma besteira, e a besteira é maior que isso. Ela diz o seguinte: um cara em movimento próximo da velocidade da luz, o tempo não passa. Essas pessoas não estão entendendo a relatividade. Quando você compara, não é que o seu tempo não está passando, o seu tempo passa como se nada tivesse acontecido para você. É com relação a um referencial afastado que o seu tempo não está passando. Para você está passando normal, tá? Mas no caso do fóton não faz sentido falar de tempo, tá? No referencial, porque não tem referencial no fóton. É que nem perguntar qual é a cor do número 7. É uma pergunta que só vai fazer sentido na cabeça de um sinestésico doente, tá? Não faz sentido a pergunta. Essa pergunta não cabe ali, entendeu? Então não tem, a pergunta não encaixa. Eu li uma frase ontem no livro do Feynman, que ele estava citando um outro físico, que é o seguinte: quando é que você diz que a pergunta não faz sentido? Né? Porque parece meio soberbo eu dizer, a pergunta não faz sentido. Parece que eu estou escolhendo que tipo de pergunta faz sentido ou não. Então tem uma saída para isso. A pergunta não faz sentido quando você não consegue perguntar para a natureza ela. Não dá para perguntar isso para a natureza. Então não faz sentido. Entendeu? Conhece avanço na antigravidade com estudos do professor Fran de Aquino? Não. Oi, Rick, tudo bom? Eu nunca entendi isso. É interestelar, o ser da quinta. Professor, você poderia me explicar a natureza probabilística da quântica? Porque não é determinística? Tá. Eu já falei aqui nessa live, quem não ouviu, vá na live do YouTube, tá? Tá gravado, acabei de falar. A mecânica de Newton não é por construção determinística. Ela se torna num intervalo muito curto de tempo, tá? Então, não é que o mundo era determinístico e fudeu. Não era. Não é. A mecânica de Newton não é determinística. A física clássica não é determinística. Ela é por um intervalo de tempo pequeno, tá? Mas é o seguinte, isso é uma coisa também que as pessoas, a gente não consegue entender muito bem por que é assim, tá? Mas por essência, a mecânica quântica, ela tem dois cenários, ela tem duas situações, tá? Tem uma situação que a coisa está acontecendo, vamos dizer assim, no mundo matemático. No mundo matemático, a coisa evolui de maneira determinística. A equação de Schrödinger é uma equação determinística. Ela fala exatamente o que vai acontecer com o estado da partícula. Acontece que o estado da partícula, ele não carrega informação. Ele carrega um negócio anterior à informação. Ele carrega uma raiz quadrada de informação. E não me pergunte o que é isso agora, porque não vai dar para responder. Ele só vira informação se você fizer uma operação matemática. Aí sim tem informação. Mas ainda não virou realidade. Tá? Ele só vira realidade quando você colapsa esse negócio. Ninguém entende muito bem como esse colapso se dá, mas esse colapso se dá seguindo regras probabilísticas. O que eu quero dizer é o seguinte: a probabilidade na física quântica, ela não é uma probabilidade porque nós temos instrumentos incapazes de precisão. Ela é uma probabilidade intrínseca, tá?
Então faz parte da construção da teoria essa probabilidade. Não é porque nós não conhecemos, não. Ela é, tá? Tem alguns detalhes que nós não conhecemos muito bem, como se dá esse colapso, tá? Tem algumas teorias, tá? A gente de fato não entende ele, tá? E também pode cair naquele cenário que talvez nem faça sentido perguntar, tá? Sobre como ele acontece. Mas é isso, tá? Ela é intrinsecamente probabilística no momento em que ela está saindo do caráter de informação para se tornar algo real. O que é algo real? É algo que você pode medir no laboratório, vamos chamar assim, tá? É um observável, é um alto valor, tá? De uma equação de um alto estado, tá bom? Uma coisa de um operador hermitiano, para se tiver algum matemático aqui ou algum professor de física para ficar feliz. Sempre quis me aprofundar em mecânica quântica e cosmologia. Algum lugar onde encontro conteúdo, pode ir no Lições de Física de Feynman, tá? Ou no meu site, lá tem um curso de mecânica quântica. Excelente, da Unicamp. www.econofísica.com.br. Não posso explicar a gravidade quântica em loop, tá? Porque eu estou estudando esse assunto ainda. Você gostaria de ser uma planta, universo? Se eu reencarnasse, gostaria de ser uma planta no meio da Amazônia selvagem. Então, vamos lá. Se vocês tivessem que ser um animal, que animal vocês seriam? Eu quero saber sobre isso. Interessante o seu ponto de vista, o universo em comum. Talvez uma árvore, né? Uma planta não, mas uma árvore talvez fosse interessante. Ter um pouco de paz, né? Na Amazônia deve ser legal. A melhor explicação que eu vi sobre física quântica foi com a polarização da luz. É uma excelente explicação utilizar a polarização da luz para, por exemplo, você associar a polarização com o spin, tá? Da luz. É muito legal. Lagosta, corvo. Pô, você queria ser uma lagosta, velho. Você ia ser caçado, meu. Seria um corvo. Eu, se fosse um animal, eu seria um macaco, daqueles pequenos. Porque eu percebi que os macacos são animais mais felizes que existem na natureza. Pode ver, cara. Você não vê um macaco triste. Tá? Gato, você vê o gato meio tristão, o macaco, eles se divertem, cara. O amor é o entrelaçamento quântico do casal? Não. O que é o ponto fixo, o teorema do ponto fixo de Banach? Tem vários teoremas de ponto fixo, tá? Na matemática. O teorema de ponto fixo de Banach é um desses teoremas aplicado numa situação muito especial, tá? Que ele diz o seguinte, basicamente, tá? Numa dinâmica, tá? Sob certas condições. Dentro dessa dinâmica, se cada ponto que estiver participando da dinâmica estiver recebendo uma instrução do que fazer, vai ter um ponto lá dentro que nada vai acontecer com ele. Vamos traduzir isso para o mundo real. Eu vou pegar o ponto fixo de Brouwer, tá? Que vai ser mais fácil. Se você pegar, por exemplo, e colocar uma caixa, vou extrapolar o ponto fixo para dimensões grandes, tá? Pega uma caixa de areia, tá? Nessa caixa, chacoalha essa caixa de areia. Bastante, tá? Terminou? O teorema do ponto fixo de Brouwer garante que tem um grão de areia ali que não saiu do lugar, tá? Esse ponto é fixo. Pegue 2 folhas sulfites, tá? Pega uma massa e põe em cima da outra. Se você pegar a projeção dos pontos, pelo menos um ponto continua no mesmo lugar, na mesma projeção. O teorema do ponto fixo de Brouwer. O teorema do ponto fixo de Banach no mundo real é onde você encontra, por exemplo, as curvas de oferta e demanda na economia. Tá? A dinâmica que acontece dos preços, o preço está alto, o preço está baixo, a demanda subiu, a demanda desceu, tem uma dinâmica acontecendo ali. Naquele ponto ali, você tem um equilíbrio. Tá? Aquele é um ponto fixo de Banach. Se você quiser ver um excelente documento, um excelente seminário destruidor, eu tenho no meu canal no YouTube. O pessoal não se inscreve, não sei porquê, tá? Tenho lá um seminário só
sobre o ponto fixo de Banach na aplicação da economia. Quer ver? Deixa eu achar ele aqui. Como é que é o nome dele aqui? Tem que achar ele aqui, ó. Descreve aquele encontro daquelas curvas, tá? De preço e demanda. Deixa eu pegar ele aqui para você ver. Ó, é um dos vídeos antigos, ele tem 8 meses. Preço de equilíbrio de Marshall a Banach, tá? É um negócio absurdo, absurdo. E eu acho que você poderia assistir isso. Tem 1h30. Não, o spin de elétron é uma propriedade que tá nele, tá? Como se fosse a massa, tá? Eu vou ficar por aí por enquanto, que depois complica um pouco mais essa história. Lagosta é um filme onde o Colin Farrell decide ser uma lagosta. Filme incrível. Pô, legal. Seria um sabiá laranjeira. Deve ser bom ser um pássaro também, cara. Um lobo seria interessante. Professor, sei que é pessoal, mas o senhor acredita em algum ser divino? Não importa a religião? O teste de psicotécnico humano? Que nome, hein, velho? Vou te falar uma coisa. Vou falar aqui bem pertinho. Eu não tô nem convencido que eu existo e que o universo existe. Então eu não tenho essa compreensão tão grande para discutir esse assunto de Deus ou não, tá? Porque para mim o universo é tão absurdo existir o universo, que eu me pego pensando que talvez ele não exista mesmo. Talvez ele seja um conjunto vazio, que faria muito mais sentido para mim. E o que a gente experimenta no dia a dia seja um efeito colateral do conjunto vazio, no qual essas leis físicas são vínculos para manter esse conjunto vazio. E sabe o que tem dentro de um conjunto vazio? Contradição, nada. Tá? Então, para mim, o universo existia uma coisa tão absurda. Como assim ele existe? Como assim ele surgiu? Como assim existir? Existir é tão absurdo que eu ainda não estou convencido que eu existo. Tá? Então, eu ainda não cheguei no ponto de ter a discussão se Deus existe ou não. Eu estou um pouco mais fundamental que isso. Eu conheço poucos caras, aliás, eu não conheço nenhum, que tem essa dúvida de maneira consciente. Eu não sou um louco que toma o Gardenal e rasga o dinheiro, tá? Eu tenho essa dúvida porque é tão absurdo as coisas acontecerem que eu ainda não estou convencido que eu estou aqui falando com vocês. Professor, para que o senhor utiliza os computadores quânticos na econofísica? Para entropia? Não, fazer cálculos melhores, tá? Fazer cálculos que você jamais faria no computador clássico. Se você pensa, você existe. Para mim, a consciência é a própria existência. Essa frase, ela ficou famosa no prefácio de um livro. René Descartes escreveu um livro chamado Geometria. O prefácio desse livro chamava Análise sobre o Método. Ninguém conhece o livro de geometria dele, mas todo mundo conhece o Análise sobre o Método. É um livro muito bom, tá? Agora, se você pensa, você existe. Ele fala, penso, logo existo. Como eu sou físico, eu penso. Será mesmo que você está pensando? Você tem certeza que você está pensando? Tá? Então, assim, essa é uma questão pessoal, tá? Cada um tem a sua. E eu realmente gostaria de ser igual vocês aí, que acredita que tem Deus ou que não tem. Para mim, o ateu e o cara que acredita em Deus, eles estão acima de mim nesse questionamento, porque eles já venceram a dúvida da existência deles. Tá? Então, já estão pensando em Deus. Então, são incríveis, para mim, são criaturas abençoadas, de mente superior à minha, quilômetros, anos-luz de distância, porque eu ainda nem estou convencido que o universo existe, tá? Então, mas tá certo. Mas é isso aí. Bom, pessoal, para terminar essa live aqui, eu queria pedir uma coisa para vocês. Eu tô tentando fazer as lives no YouTube porque vocês conseguem fazer perguntas melhores para mim, tá? Vocês conseguem escrever lá direitinho
E essas lives aqui eu queria que elas ficassem disponíveis, mas ele não grava as lives, né? Tipo, a live acabou, acabou. Então eu acho isso muito ruim, porque a nossa conversa geralmente é muito boa, tá? Então, eu queria que vocês se inscrevessem no YouTube. Econofísico, tá? Tem 2 lives lá que já aconteceu, estão gravadas, e seria muito legal se vocês fossem lá para poder fazer as lives lá, tá? Mas enfim, é só um pedido, tá? E esse canal é o canal do YouTube. Eu tenho incríveis lá. Qual a diferença entre existir no conjunto vazio e fora dele? É porque um conjunto vazio ele está dentro de um negócio chamado classe. E classe é a coisa mais sem propriedade que eu conheço. Então talvez existir o conjunto vazio, para mim eu só preciso admitir a classe, é a coisa mais simples que eu conheço. No meu raciocínio, a estrutura mais simples que eu conheço é a estrutura de classe, que é algo que comporta conjuntos. Tá? E o conjunto vazio ele é uma contradição, né? Porque ele não tem nada dentro dele, tá? E ele está presente em todos os outros. Assim como o universo, para mim, é uma contradição. Como assim ele existe? Quando você fala existir, você está presumindo um local e o tempo. Ele existe num local e no tempo. Então, para mim não faz sentido, tá? Como tudo é eletricidade, eu falo que estamos na Matrix, literalmente na tomada. Explica um pouco como funciona a gravidade. Não, ô vagabundo. É vagabundo, cara. Pô, arruma esse nick aí, cara. Mas o nome do cara aqui é vagabundo, não tô xingando ele. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô me lixando os terraplanistas, cara. Tô me lixando. Se você quiser acreditar, não tem problema, cara. Tanto faz. Isso não faz diferença nenhuma no mundo, tá? Nesse assunto. Eu sou contra brigar com os terraplanistas. Sabe por quê? Primeiro que eles não têm relevância nenhuma nesse meio científico. E segundo, que o cara pode ser um babaca só nesse assunto. Mas ele pode ser um cara excelente para um bar. Para você, um cara pode ser um excelente churrasqueiro. Um cara super legal para tomar um café, para andar de bicicleta. Um cara que manja de pizza, que sabe fazer e cozinhar. Pode ser uma mulher com várias habilidades. Sou incrível, empreendedora. Então por que você vai brigar com uma pessoa dessa, sendo que mal que ela faz pro mundo? Ai, tem um monte de seguidor, e daí? Tem um monte de seguidor idiota. Tem um monte de gente que não vai fazer diferença nenhuma para a academia, para a ciência, para o avanço. Deixa ele ser terraplanista, é direito dele, tá? Tá errado, caguei. Deixa o cara, entendeu? Então, eu não brigo com terraplanista, não. Eu não tenho problema nenhum em ser amigo de terraplanista, mas discutir com eles eu não vou, né? Obrigado aí, Arthur. Se inscreve lá porque tem vídeos muito bons lá. Eu já fiz isso, Cris. Eu eu abri a live aqui chamando para lá, mas 9 pessoas foram para lá. 9 pessoas legais pra caramba foram para lá. Então eu não sei o que eu vou fazer. Tem uma opção de fazer pelo OBS, vai ter que comprar uma câmera. Eu não sei se eu vou fazer isso. Não sei se eu tô nessa pilha, sabe? Aqui eu abro o meu celular e faço, é tão tranquilinho. Aí eu vou ter que abrir um OBS, transmitir aqui, transmitir lá. Mas o ponto é que essas lives são legais. Eu queria que elas ficassem gravadas, cara. Mas eu acabei de fazer uma live enorme lá, só pra vocês saberem. Bom, Einstein sempre esteve certo? Não. Não. Mas quase sempre certo. Gente, eu queria agradecer vocês, tá? Por essa conversa. Eu já fiz por incrível que pareça, eu já fiz 2 lives aqui, tá? Eu fiz uma antes de começar essa daqui. Chamei o pessoal pra live no YouTube. Gravei no YouTube e voltei pra cá. Por quê? O legal da live é a gente conversar, tá? É vocês fazerem perguntas. Mas sem perguntas, eu também não vou ficar inventando coisa pra falar, né? Então, acaba ficando meio sem graça a live lá, cara. Então, mas foram muito boas essas 2 que eu fiz aqui, mas eu queria que vocês fossem lá, cara. Eu queria tentar fazer lá as lives. É melhor para vocês fazerem perguntas. Mas é isso aí. Bom, pessoal, só agradecendo então. Obrigado a todos. Obrigado à educação que vocês deixam aqui para mim.
Obrigado pelos presentes, pelas perguntas. Eu não vou conseguir mais responder hoje, tá? O vagabundo, você quer realmente entender como que a física refuta eles? Pega um livro de física e vai estudar, tá? Sai do TikTok, sai do Instagram. Pega um livro de física, tá? Pega, por exemplo, o livro do Feynman, que está online, Feynman Lectures, tá? Volume 1. Volume 1. Te falo até a aula. Você de fato quer aprender, né? Vamos ver aqui onde que tem gravitação. Dinâmica de Newton, espaço-tempo. Eu acho que nesse livro aqui ele não trata de gravitação. Ele não trata de gravitação, mas você pode pegar qualquer outro livro. Você pode pegar o Halliday, você pode pegar o Nussensweig. Pega qualquer livro de física e leia, tá? Não adianta, você nunca vai ter esse conhecimento vendo os filmes do Super Xandão, tá? Ou vendo filmes do Felipe Neto. Nunca, nunca. O máximo que você vai fazer é ter esse conhecimento que a gente passa, que é um vazio, tá? Então, se você quer de fato aprender, você vai ter que pegar um livro e estudar. O aprendizado não ocorre por osmose, tá? Eu posso ficar aqui falando por 10 horas seguidas, não vai acontecer, você não vai capturar. Você vai ter que pegar um livro de física e vai ter que estudar física. Qualquer um. Se você não estiver encontrando um livro, uma ajuda, manda mensagem para mim que eu te mando os links para onde você baixa até de maneira pirata. Atenção, o capítulo 7 no Feynman é Teoria da Gravitação. Então leia a Teoria da Gravitação, tá? Capítulo 7, livro 1, tá online, tá? Feynman Lectures. Digita lições de Feynman, você vai encontrar, tá em inglês, mas tudo bem, coloca o plugin para você traduzir para português se for um problema para você. Leia o capítulo 7 do volume 1 e você vai ser uma pessoa abençoada. Tá bom? Pessoal, eu queria muito responder suas perguntas, tá? Nunca foi um podcast, viu? Teste psicotécnico humano. Queria muito responder todos vocês, mas não vai dar, tá bom? A gente volta aqui e se inscreva no canal Econofísico, tá? Vamos fazer por lá as lives que vocês conseguem fazer perguntas melhores para mim. Nos vemos, pessoal. Muito obrigado. Ih, que lua. Que pena. Chegou bem no finzinho. Tchau.